Agora eu vou falar mais de hipersensibilidade do tipo 3. Então, esse tipo de hipersensibilidade, ele é mediado por complexos de anticorpos ligados a antígenos. Então, são chamados de imunocomplexos. Como acontece a formação desses anticorpos? Então, primeiro você vai ter uma célula B diferenciada, que é um plasmócito, produzindo IgM. Aí o IgM, ele comporta-se como um receptor de antígenos na célula B diferenciada. Então você vai lá, você vai pegar um antígeno seu, tipo no lúpus. No lúpus você vai pegar, você é sensível, na verdade você produz anticorpos para diversos componentes que são presentes no seu DNA, que são os fatores antinucleares. Então, você pega um antígeno desse que é seu, por exemplo, do seu DNA, através do IgM, aí vai para dentro da célula B, e a célula B vai degradar esse antígeno e vai apresentar ele para uma célula T helper. Aí claro, apresenta, se é uma coisa que estava fora da célula, era exógena, então ela vai apresentar através do NHC tipo 2. Aí a célula T vai pegar lá, vai receber através do receptor de célula T, que é o TCR, e vai promover a mudança vai editar, vai mudar o anticorpo que a célula B estava produzindo. Ela estava produzindo IgM, agora vai passar a produzir IgG específico para aquele antígeno que você apresentou. A diferença desse tipo de hipersensibilidade para o tipo desse tipo de hipersensibilidade para o tipo 2 é que nesse os antígenos vão ser solúveis. Então, ou seja, não lá no hipersensibilidade tipo 2, eles estavam presos a uma célula. Nesse eles são solúveis. Então, você forma complexos de antígeno e anticorpo que ficam presentes na corrente sanguínea. Esses complexos vão se... Eu vou falar logo do exemplo do lúpus. Então, tem lá o lúpus, em que você produz anticorpos para um DNA seu, por exemplo. Tem vários tipos de anticorpos que são produzidos no lúpus, que podem ser produzidos. Um exemplo é o anti-DNA, tem o anti-histona. Então, são os fatores nucleares. Um exemplo é você vai pegar um DNA seu de uma célula sua que foi destruída, ficou o DNA fora, e você vai apresentar para a T-helper. A T-helper vai diferenciar essa célula B para produzir anticorpo IgG específico para o DNA. Aí o IgG vai se ligar ao fragmento de DNA e vai formar um complexo antígeno-anticorpo. Aí, quanto menor o complexo antígeno-anticorpo, mais difícil de degradá-lo. Então, vai ficar pequenos componentes de complexo antígeno-anticorpo. Eles não vão ser degradados rapidamente e vão se depositar nos tecidos. Dependendo do tecido que eles depositar, é onde vai ocorrer a afecção. É onde você vai destruir aquela célula. Então aqui é tudo aquilo que a gente já sabe. Se ligou um antígeno, aí se liga o IgG, aí ativa o complexo, vai formar o complexo ataque-membrana, que é o MAC, através do sistema complemento. Então de todos os fatores do sistema complemento vai chamar as anaflotoxinas através do C3A, C5A. Aí vai opsonizar quem tiver um antígeno. Nesse caso aqui acho que nem acontece opsonização porque é só um antígeno, não tem uma célula para você opsonizar. Então você vai chamar as anafilotoxinas, o neutrófilo vai lá, vai agir. Então é tudo que a gente já viu no sistema complemento. Vai ter edema, vai ter permeabilidade celular. E como essa imunoglobulina, na verdade, esse complexo antígeno-anticorpo, se ele depositou no tecido, quando você for tentar destruir isso aqui, vai destruir também o seu tecido, a sua célula. Então, se ele tiver lá se esse negócio se depositar nos seus rins, aí vai ter uma glomerulonefrite.
Se depositar nas articulações, vai ter uma artrite. Então é a mesma coisa que vai acontecer na artrite reumatoide, que você forma complexos e vão se depositar nas articulações, que é a mesma coisa que acontece no lúpus, também tem artrite. Então, onde se depositar, você vai atingir e vai lesar aquele lugar. Então, eu lesei, por exemplo, eu tenho um antígeno para um que está ligado na hemácia. Então, eu vou lá destruir minha hemácia. Então, se destruir minha hemácia, não, um exemplo melhor. Eu destruo qualquer outra célula que tem núcleo. Então, destruir, vou liberar mais núcleo. Então, eu produzo anticorpo que é anti-DNA. Então, vai se ligar, vai ter mais... Sim, tá aqui. Sim, tem edema vasculite, né? Que está destruindo o vaso sanguíneo, por exemplo. Então, destruição celular. Então, se você destruiu, suas células vai ter mais antígenos. Então, vai ter uma maior deposição de complexo antígeno-anticorpo, porque vai faltar complemento para destruir isso aqui. Quanto mais você deixar isso aqui na corrente sanguínea, mais eles vão se depositando na corrente sanguínea. Mais depositando nos tecidos, na verdade. E isso vai piorando todos os sintomas do lúpus. Aí, só falando do lúpus rapidinho. Por exemplo, a pessoa tem sensibilidade ao sol. Aí, tomou um pouquinho de sol, vai quebrar as células dela. A partir da hora que quebrou as células dela, fez a lise. Então, você vai liberar mais antígenos, um anti-DNA, por exemplo, um antihistona, e vai produzir mais IgG, vai produzir mais complexo antígeno-anticorpo, vai se depositar mais, aí, quando se depositar, você vai tentar destruir, vai liberar mais antígeno. Então, tudo isso é um ciclo, vai só piorando. Outro exemplo de hipersensibilidade tipo 3 é a doença do soro. O que acontece nela? Um exemplo de doença do soro vai ser qualquer doença que vai ser provocada por você ter tomado um soro, que é nada mais nada menos do que um conjunto de imunoglobulinas. Então você vai ter lá, por exemplo, uma picada de cobra. Então foi lá e depositou o veneno em você tem veneno. Aí você toma um antiveneno, que vai ser um soro cheio de anticorpos para se ligar nesses antígenos. Então, na primeira vez você foi lá e tomou os anticorpos para destruir tudo isso aqui. Aí deu certo. Aí teve uma segunda infecção, na verdade, teve uma segunda mordida de cobra. Aí você já vai ter produzido anticorpos que vão ser contra o complexo antígeno-anticorpo. Aqui vai esse antiveneno aqui vai se ligar ao antígeno. E você vai encarar isso aqui como um complexo. E você vai produzir seus anticorpos para destruir esse complexo. Então vai ser a mesma coisa. Você vai formar esses complexos, aí vai produzir os anticorpos e eles vão se depositar nos tecidos. Então se depositou, mesma coisa. Vasculite, artralgia, febre. Outro exemplo, febre reumática. Na febre reumática, os antígenos na parede celular e das membranas dos streptococcus, eles são semelhantes ao do músculo cardíaco e na membrana basal glomerular. Aí você vai passar também a destruir suas células do músculo e da sua membrana basal glomerular se você deixar com que você produza os anticorpos para combater os streptococcus. Então você tem que tratar logo para você não passar a produzir tantos anticorpos, para que depois eles vão atacar seu próprio sistema. Aí outro é só para falar que a síndrome de Goodpasture também pode ser dita como se fosse uma hipersensibilidade tipo 3, porque ela também tem componentes que fazem a formação de complexo antígeno-anticorpo. Então pode ser tipo 2 e tipo 3.